A Ordem dos Advogados do Brasil esteve presente na audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado para debater o projeto de lei que acrescenta dispositivos à consolidação das leis do trabalho, a fim de tornar mais rígido o cumprimento das sentenças e a execução de títulos extrajudiciais. Na ocasião, o presidente nacional da Ordem elogiou o interesse da Justiça do Trabalho de buscar soluções para satisfazer com maior celeridade os créditos alimentares, mas criticou duramente o ponto do projeto que confere ao magistrado poder amplo para promover a execução da forma como melhor entender. No discurso, o presidente da Ordem apoiou o projeto de lei que torna mais rígida a execução, o cumprimento das sentenças trabalhistas, mas fez duras críticas ao trecho que dá mais poder aos juízes. Na execução, o juiz, pela proposta que está trazida, vai poder tudo. Ele pode, no curso da execução, mudar o próprio rito da execução, porque caberá a ele escolher como ela deve ser encaminhada. E aí a parte será certamente surpreendida com atos que certamente serão de violência ao devido processo legal que se tem que buscar e tem que se prestigiar neste país. Não se está aqui a defender o mal devedor, não se está aqui a defender em absoluto que as pessoas não paguem a impunidade. Entretanto, é necessário que nós tenhamos cautela nessas inovações. Especialista no assunto, ele disse também que a Justiça do Trabalho é a mais estruturada do país e afirmou que o ideal é liquidar a sentença imediatamente, como já ocorre no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com sede no Pará. A maioria dos processos na Justiça do Trabalho, eles não são liquidados com a sentença. Ou seja, o juiz profere uma sentença onde ele reconhece os direitos do devedor, do credor, mas não diz o quanto, não quantifica qual seria este valor. Alguns poucos tribunais do trabalho no Brasil já passaram a adotar, senador, isso poderia ser um grande avanço, a obrigatoriedade da sentença liquidada pela própria Secretaria da Vara, que tem calculistas, na sua maioria contadores, que podem fazer este cálculo e já, de uma forma clara, quando o juiz der a sentença, ele reconhece qual é o quantum. Porque o que se perde tempo na Justiça do Trabalho, ou no processo do trabalho, na execução trabalhista, é com as idas e vindas dos cálculos na execução. E aí o que acontece? Em alguns estados da federação se instituiu a peritagem. E o que é a peritagem? A justiça não faz o cálculo, por dizer que não tem estrutura. E aí designa um perito para elaborar esses cálculos, um perito contador. E esse perito é quem vai fazer esses cálculos, que depois serão examinados por uma parte ou por outra. E nisso se perde um tempo muito grande, às vezes anos, apenas para discutir a quantificação do valor devido ao devedor. Portanto, se nós tivéssemos a possibilidade de obrigar a Justiça do Trabalho de liquidar as sentenças imediatamente, a execução iniciaria em seguida, senadora Ana Amélia, senador Cacildo. No prazo de 48 horas, o juiz já teria feito o cálculo, prolatada a sentença, não houve recurso, em 48 horas ele inicia a execução. Ainda que ele não inicie a execução em 48 horas, porque a parte contrária recorreu à decisão, que é um direito que ela tem. Na Justiça do Trabalho, e isso aí é um exemplo para todos nós, nenhum recurso tem efeito suspensivo. Ou seja, a parte pode, através de uma carta de sentença, executar provisoriamente a decisão. E o que significa isso? Que ela pode, naquele momento, num período de 90 dias, que um processo deve levar 6 meses no máximo para fazer o julgamento de uma sentença. Ela pode, em seguida, já apreender e garantir o seu crédito,
com a apreensão de um bem do devedor ou a penhora de um bem do devedor, ou de um recurso, etc., que isso poderá ser feito. A audiência na Comissão de Assuntos Sociais do Senado reuniu ainda o diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores e os presidentes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O ministro João Oreste Dallazen classificou a execução como ponto de estrangulamento do processo trabalhista e apresentou números. A execução trabalhista, senhoras e senhores, é morosa e ineficaz. E nós precisamos dispor de mecanismos, de meios de coerção do devedor que possam compeli-lo muito mais prontamente à satisfação do crédito consubstanciado no título executivo. Os mecanismos, os meios de coerção de que hoje dispomos são insuficientes, insatisfatórios e, como demonstram as estatísticas, em 2010 nós tínhamos os seguintes números. Percentual da taxa de congestionamento da Justiça do Trabalho em 2010 era de 69%, senadora Ana Amélia, e foram os números oferecidos por ocasião do projeto, mas esses números ocultavam um dado que agora, com a formação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, por conta do projeto que instituiu a certidão negativa, agora nós podemos levantar este acervo na plenitude. E constatamos milhares de processos na fase que se chama arquivo provisório. Processos em execução, em que o devedor não foi encontrado, em que bens não foram encontrados do devedor, enfim, em que as diligências tendentes à cobrança do crédito não foram bem-sucedidas e que estavam dormitando nas secretarias das varas. Dados que foram questionados pelo presidente da OAB. Há uma preocupação muito grande desses números. O que é débito do poder público? Precatórios. É algo que se precisa investigar. Até porque nós sabemos que hoje o maior cliente das justiças brasileiras é o poder público. Me parece que é importante haver esse desdobramento para que se saiba o quanto é de responsabilidade do poder público e o quanto é de responsabilidade do particular. 2. Execuções em que o INSS é autor. E por quê? A Justiça do Trabalho hoje, pela emenda constitucional 45, ela de ofício faz a execução trabalhista em relação às contribuições previdenciárias. Muitos desses processos, desses números, podem dizer respeito a essas execuções em que o INSS é o credor. 3. Há um outro aspecto que aí também está em debate no TST, que é a questão da terceirização dos serviços, sobretudo em relação ao poder público. Tenho dados, ainda que não completos, que só aqui no Distrito Federal, a Justiça do Trabalho da 10ª região tem quase que 70% de demandas envolvendo terceirizados que prestam serviços ao poder público. Talvez a questão possa ser resolvida a partir de uma disciplina melhor da terceirização e não em relação à execução trabalhista em si. E, por último, quero crer que também seria importante do TST disponibilizar esses dados para a formação do convencimento desse colegiado, o número de processos, em termos de percentual, etc., que são resolvidos em primeira instância. Não dispomos ainda de estatísticas precisas sobre o número de processos resolvidos em primeira instância, vamos aprimorar essa estatística. A ordem abraça, reconhece a importância, sabe que efetivamente o processo do trabalho precisa se modernizar, o trabalhador não pode ficar refém dos maus pagadores na Justiça do Trabalho. Entretanto, o preço que se vai pagar por isso é um preço que precisa ser mensurado. A segurança jurídica, o devido processo legal, que é um cânone de todas as democracias modernas do mundo, ele não pode ser atropelado em razão dessa efetividade ou dessa celeridade que se busca como se propõe nesse projeto.
E o presidente nacional da OAB também criticou a proposta de emenda constitucional aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que permite ao Congresso Nacional vetar decisões do Poder Judiciário. Para Ofir Cavalcante, a proposta viola uma cláusula pétrea da Constituição ao interferir na separação dos poderes. Ele declarou que esse projeto cria sério conflito entre os poderes, pois o judiciário não pode ser objeto de controle do legislativo. Ainda segundo Ofir, se o projeto for aprovado, haverá um desequilíbrio em prejuízo da sociedade. O texto da PEC agora vai ser discutido em uma comissão especial antes de ser levado ao plenário da Câmara para a votação dos deputados.